Queridos amigos aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de estudos que nós vamos começar por aqui. Então, sejam novamente bem-vindos aqueles que já conhecem o nosso trabalho, que já estudaram conosco o material do livro Um Curso em Milagres, e sejam bem-vindos para aqueles irmãos novos que estão chegando aqui conosco. Para quem já faz parte aqui da nossa família, vocês sabem que há algum tempo eu venho falando da importância que foi algumas descobertas de conhecimentos que chegaram até mim como ferramentas incríveis nesse nosso caminhar para a unificação, para a expansão de consciência. E um desses materiais foi o material do 7, que veio assim em um momento de transformação, em um momento muito importante que eu passei e que mais uma vez eu praticamente me ajoelhei e pedi para que algo acontecesse na minha vida, para que algo mudasse de fato, de verdade na minha vida, porque vocês sabem já, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que há muito tempo eu venho focando a minha vida, a minha existência aqui nessa expansão de consciência, em obter cada vez mais conhecimento, entender o que nós somos, como nós somos, se somos co-criadores da nossa realidade, como fazer isso de fato acontecer, como fazer realmente a transformação que a gente busca virar realidade em nossas vidas. Em um desses momentos de pedir, por mais conhecimento, eu recebi a ferramenta incrível que é um curso em milagres, que vocês já conhecem, o trabalho que percorremos juntos. E no meio desse estudar, no meio de estar estudando um curso em milagres, eu fui apresentada, meio que fui guiada para o material da Jane Roberts, os livros da Jane Roberts, encontrando assim o material do 7 e entrando em contato com essa energia, que para mim foi mais um divisor de águas na minha vida. Para mim foi assim, onde eu realmente me encontrei comigo mesma e falei, peraí, eu não preciso realmente de nada exterior para mudar a minha vida, tá tudo em mim, as ferramentas elas estão já em nós e basta o nosso trabalho interno, a nossa consistência para que a gente mude, para que a gente venha então aí a co-criar a realidade, a co-criação que tantos falam e poucos entendem, ou que poucos realmente praticam. Então, se você está buscando essa mudança de vida, independente de se a primeiro momento pareça ser bens materiais que faltam para você, isso com o tempo a gente vai entender que realmente não importa. Mas se você chegou aqui até esse material de cocriação visando conquistas materiais, tudo bem, continue. Mas principalmente para você que chegou, como eu cheguei nesse estado de querer mudar a mente, de querer mudar os sentimentos, de querer mudar a forma de pensar. Esse é o material, pessoal. O 7, ele trata desse assunto de uma forma muito simples, sem misticismo. Eu gosto de falar que, para mim, o material do 7 e aí sim é mecânica quântica pura, porque ele fala em energia. Um dos primeiros pontos é a gente deixar a ideia de que somos só um corpo físico, que a gente já aprendeu no livro Um Curso em Milagres. Então, ele dá a responsabilidade realmente nas nossas mãos. E é isso que eu acho maravilhoso nesse trabalho de transformação. É quando a gente assume as responsabilidades pelo aquilo que somos, pelo aquilo que estamos vivendo, pelo aquilo que queremos vir a ser. É sempre a nossa responsabilidade, a nossa escolha. Então, se você está buscando esse trabalho, eu te convido a fazer parte dessa linha de estudo que nós vamos traçar juntos. Nós vamos começar com o primeiro livro do 7, 7 Speaks, que em português 7 fala, A Eterna Validade da Alma. Um livro maravilhoso. Como eu sempre falo, os vídeos aqui não vão substituir a leitura do livro, então leiam o livro, ouçam o audiobook, o que for mais fácil para cada um. Esse livro tem a tradução dele em português, então dá para comprar, é só jogar no Google, aí vocês vão achar a venda dele online, tanto PDF quanto livro físico, para quem preferir. Mas não deixem de ler o livro ou ouvir os áudios que a gente tem já disponibilizado aqui no canal,
para que a gente faça essa jornada juntos. Eu vou ler em cada vídeo um capítulo, como eu fiz num curso em milagres, apenas grifando as passagens que eu julgo ser mais importantes. Por isso que é importante a interpretação e a leitura de cada um. E o mais importante, pessoal, para que vocês entrem também em contato com essa energia, assim como eu entrei, e venho mantendo esse contato a cada dia, e vocês vão ver que descobertas incríveis em relação a nós mesmos começam a aparecer. Então vamos lá, vamos começar com o livro 7 Fala a Eterna Validade da Alma, capítulo de número 1. Não tenho um corpo físico e ainda assim estou escrevendo esse livro. Quem já ouviu falar sobre o 7, para quem busca, né, a cocriação, seja estudante do Neville Goddard, acho que é assim que fala o nome dele, tem muitos canais que falam sobre isso. Com certeza você já deve ter cruzado aí com alguma coisa sobre esse livro, que é uma das grandes ferramentas apontadas como das grandes descobertas para quem busca traçar esse caminho de cocriação. Então, se você já ouviu falar do 7, você já ouviu que ele se apresenta como um ser não físico. Ele não se coloca como um ser ou ele não se coloca como um espírito. O 7 ele vem, pessoal, para quebrar muitos paradigmas que nós criamos a respeito de nós mesmos. E o primeiro deles é que a gente tenha consciência que nós não somos corpos físicos, não somos sequer o espírito como a gente imagina que nós somos. Depois a gente vai entender o que é esse espírito que a gente realmente ensina, que a gente realmente aprende como ele é. Mas assim, vamos nos desfazer de ideias, vamos vir com a mente aberta. A princípio o material dele pode parecer um pouco chocante para alguns, mas desfaçam as ideias já pré-concebidas que a gente tem da realidade, venham com a mente aberta e principalmente venham sentir o conhecimento, que é o mais importante. Então vamos imaginar, pessoal, que nós não somos sequer um espírito preso a uma só identidade, né? Nós somos uma consciência, nós somos energia. Essa energia, ela pode transitar em várias camadas de realidade, em várias dimensões de realidades, dimensões de tempo, em vários locais ao mesmo tempo. Então nós somos livres, nós somos uma consciência, uma energia livre para se apresentar da forma como nós escolhemos nos apresentar. Então somos uma consciência que se individualizou em várias partes e cada uma dessas partes está experimentando uma realidade física ou não, da forma que assim escolheu. Então vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando com o percorrer aqui dessa leitura, mas tenham mais ou menos essa ideia em mente para a gente começar aqui o trabalho. E olha que legal como ele começa esse livro. Você ouviu falar sobre caçadores de fantasmas. Praticamente, posso quase ser chamado de um fantasma escritor. Não aprovo o termo fantasma. É verdade que normalmente não sou visto em termos físicos. Não gosto da palavra espírito também. Ainda assim, se sua definição da palavra implica na ideia de uma personalidade sem um corpo físico, então eu teria que concordar que a descrição é adequada a mim. Então, Jane Roberts, uma americana que no começo dos anos 60, entre os anos 60 e 70, começou a canalizar essa energia que falava com ela. Aí começou o trabalho da Jane. Começou ao princípio com sessões que ela dava como palestras no próprio apartamento dela, onde estudantes, né, buscadores de um conhecimento a mais naquela época, nomes famosos que hoje em dia são conhecidos como precursores da cocriação, foram alunos da Jane nessa época. Então ela começava a falar com essa energia, né? Essa energia falava através da Jane. Então ele não se coloca como um ser físico, né? E nem tão pouco como espírito como a gente imagina, porque a gente tem a ideia do espírito, aquela pessoa que desencarnou e hoje é um espírito. O 7 é algo a mais. Ele já teve as experiências físicas dele, que ele comenta, né, no decorrer do material dele, mas hoje ele já é como se ele já tivesse alcançado, ele alcançou um estado de consciência que ele percorre as dimensões e ele não precisa mais do corpo físico, nem da experiência física materializada para expressar
as ideias. Como ele explica, nós somos uma consciência. Vamos entender isso aqui. A consciência, o que nos constitui, cria a forma. Não é ao contrário. Todas as personalidades não são físicas. Ninguém é restrito a um corpo físico. É somente porque você está tão preocupado com os problemas diários que você não percebe que há uma porção de você que sabe que seus próprios poderes são muito superiores àqueles mostrados pela sua vida cotidiana. Sabe aquela voz que a gente escuta? Sabe aquela intuição que a gente sente? É isso que nós vamos começar a entender o que é. Então, vamos nos abrir para aprender mais sobre nós mesmos. Então, vamos, com esse trabalho, começar a nos enxergar como resultado. Esse corpo físico, por exemplo, o meu corpo físico aqui, a Fernanda, ela é resultado das crenças que a consciência Fernanda carrega. Então, eu sou um resultado daquilo que eu acredito ser possível, daquilo que eu me formei com a minha consciência, até o meu corpo físico sou eu que formo, o tom da minha saúde física sou eu que dou com aquilo que eu, como consciência, cultivo. Cada um de vocês viveu outras existências e esse conhecimento está dentro de você, embora você não esteja consciente disso. Espero que esse livro lhe sirva para libertar o eu profundamente intuitivo dentro de cada um de meus leitores e que lhe traga para o primeiro nível de consciência, independente dos critérios particulares que mais lhe servirão. Mais para frente vocês vão ver que ele cita aqui, que ele fala para a gente fazer uma analogia para a gente se entender. Como o núcleo de uma cebola. Eu gosto de nos chamar como, eu vou tentar entrar em contato com o meu núcleo. Que é aquele primeiro nível de dimensão que ele comenta aqui. É você com a sua essência, é você com aquela energia que te criou. Como aquela energia que te criou. E aí, como uma cebola, você vai criando camadas de você mesmo. E aí, cada uma dessas camadas tem a sua individualidade, tem as suas crenças. Quanto mais próximo desse núcleo, mais expansão de consciência você obtém, que lhe permite entrar em contato com esse núcleo, reconhecer a sua real essência. Quanto mais longe, mais a gente se associa a ideias e crenças erradas que a gente vem fazendo da gente mesmo. Vamos ver o que mais ele explica aqui. Por isso que é tão importante, pessoal, o trabalho de reconhecer as crenças, o trabalho de reconhecer o que nós somos, o que nós estamos criando de nós mesmos, reconhecendo aquilo que a gente tem como crença. O que é a crença? É a tua ideia, é a tua ideia daquilo que você chama ser verdade para você. Então você pensa, para mim trabalho é difícil, é chato, é muito ruim. Isso é uma crença. Então você vai sempre atrair um trabalho que é difícil, que é chato, que não vai te remunerar da forma que você espera. Para mim relacionamento é difícil, não consigo encontrar uma pessoa certa, as pessoas sempre traem umas às outras. É isso que você carrega como crença, né? E mudar essa crença, como é? Fácil? É fácil, desde que você entenda o procedimento daquilo, como isso funciona. A gente tem que ir na origem dessas crenças, entender porque tem tantas crenças que a gente nem tem conhecimento que a gente tem, e mudá-las. Olhar esse início e falar, não, aqui nesse comecinho aqui, eu pensei errado, eu criei uma crença errada, por isso que eu estou hoje vivenciando essa experiência, porque eu acreditei que essa experiência era a verdade, essa experiência era uma crença minha que hoje se materializa na minha vida. Olha a libertação que esse conhecimento nos traz. Olha que incrível você chegar ao ponto de conseguir reconhecer suas crenças erradas e ir mudando elas uma a uma na sua vida. Eu só estou fazendo esse vídeo hoje e essa sequência de vídeos porque eu sou um exemplo vivo de que esse conhecimento é possível. Ao longo, vocês que já me conhecem, sabem como eu gosto de trabalhar, né, de expor o conhecimento. Ao longo da nossa jornada eu vou pincelando um pouquinho da minha vida pessoal, eu não gosto muito de expor, mas eu uso como exemplo para que vocês vejam, assim, porque eu me usei de exemplo. Eu parei a minha vida e falei assim, olha, não estou contente com nada do que está acontecendo. Não que eu tenha passado por problemas, não. Mas a minha vida pessoal não estava do jeito que eu queria e eu estava atraindo pessoas que não eram legais, principalmente na minha vida profissional, que eu só atraí gente que só me trouxe decepção. Então eu parei, não é possível.
eu tô com muita crença errada aqui, eu preciso ressignificar isso daí. Aí é que eu mergulhei de vez nesse conhecimento e busquei as ferramentas que me fizeram dar a volta por cima e hoje entender quem que era aquela Fernanda lá do passado e por que ela criou as experiências que ela criou. E aí você começa a mudar o teu dia a dia, as tuas crenças, sem grandes milagres, assim, sem grandes esforços, e você vê a tua vida mudando. Você vê coisas que você sempre sonhou realmente acontecendo. Então, no nosso caminhar junto, eu vou contando das minhas experiências para vocês verem que, gente, é possível e é real tudo isso que a gente vai começar a estudar aqui. Você foi presenteado, talvez com... Aí ele explica, né, qual que é a essência dele, aonde ele se encontra hoje, como ele se vê como consciência. E aí ele fala aqui para nós, vocês que hoje se identificam como um corpo físico, que já tiveram várias vidas, né, várias experiências essas que acontecem de uma forma simultânea, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente também, mas que todas elas vibram e são divididas, assim, é como se elas fossem cada eu nosso. Então, por exemplo, tem a Fernanda que está aqui hoje, aí tem a Fernanda que está vivendo no século passado, aí tem a Fernanda que está vivendo no século futuro, os eus, né, as vidas passadas, que a gente só aprendeu a acreditar na vida passada. Mas também há a nossa vida futura que está acontecendo simultaneamente. Não precisa entender isso agora, a gente vai percorrer mais ou menos como o que é isso, né, que a gente fala do tempo não linear. Mas a gente tem que entender que cada experiência de cada individualidade desse núcleo, que criou várias personalidades de si mesma, uma experiência de cada personalidade interfere nas outras. Então ele fala um pouco sobre isso, e olha o que ele fala aqui, que legal, ó. Você foi presenteado, talvez como o melhor presente de todos, a habilidade de projetar seus pensamentos na forma física. Então, como consciência, a gente está nessa realidade física aqui para viver os nossos pensamentos, para aprender a criar, porque é vivendo os nossos pensamentos que a gente vai falar, putz, não é legal cultivar esse pensamento aqui, não é legal acreditar nisso, porque olha como eu transformo a realidade física se eu pensar dessa forma. Então, quando a gente tiver o total controle, o total conhecimento de tudo aquilo que a gente pensa, a cada instante, a cada segundo de pensamento, aí vem a expansão, aí vem, acredito eu, a troca de dimensões, né? O vir a estar no céu. É assim como eu entendo com a evolução. Acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende da verdade, quanto mais a gente entende da verdade da qual nós fomos formados e como o processo de criação funciona, que a gente vai se assemelhando, vai se aproximando novamente ao nosso núcleo. A gente vai tirando as camadas de cebola e passa a ser um co-criador unificado. Pelo menos é assim a forma como eu entendo. Esse presente traz uma responsabilidade e muitos de vocês são tentados a se elogiarem sobre o sucesso de suas vidas e culpar a Deus, o destino e a sociedade por suas falhas, né? Aquela história, deu certo é mérito meu, deu errado foi um castigo de Deus, ou foi o fulano que me fez uma macumba, ou foi o ciclano que, né, passou a perna, é sempre assim. Da mesma maneira, a humanidade tem a tendência de projetar sua própria culpa e seus próprios erros na imagem de um Deus Pai, que parece estar crescendo no cansaço de muitas reclamações. Para quem é estudante do Zen, já entendeu qual culpa é essa que ele nos fala? A culpa da ideia, né, de que somos todos frutos do pecado, a culpa daquele que acha que se separou de Deus para criar sozinho a sua realidade. Então, se você ainda não tem a noção do que é essa culpa, e está aqui nesse vídeo, vai dar uma estudada no material do Zen para te fazer sentido, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Essa culpa que a gente carrega inconsciente, que nos faz alimentar crenças erradas que se manifestam em uma vida totalmente problemática. O fato é que cada um de vocês cria sua própria realidade física e em massa, ou seja, a sua cidade é uma criação sua, o teu país é também uma criação sua, o planeta é uma criação nossa. Todos nós criamos a nossa vida individual e criamos a vida em massa, através de uma mente coletiva que vai ou aumentar em ilusão ou aumentar em verdade. O trabalho que eu proponho a nós aqui desse canal é que a gente aumente a frequência positiva dessa grande mente coletiva, que a gente ajude a transformar
através da transformação da nossa realidade pessoal, a realidade de todo o nosso planeta. Por isso que é importante a gente ser cada vez mais feliz e não carregar culpa sobre si mesmo, porque nós somos merecedores. E quando a gente entender isso, a vida, muda. E aí sim a gente começa a viver, pessoal, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação com o futuro. Mais uma vez, eu tô te falando por experiência própria. Eu transformei a minha vida nesse ponto. E o que eu tenho ganhado como retorno dessas crenças novas que eu passei a cultivar é indescritível, assim. É o que me traz felicidade. Pode ser besteira para uns, mas é o que me faz feliz e eu não vejo um outro caminho ou nem quero buscar um outro caminho, porque eu estou encontrando aos poucos, eu estou encontrando através de cada crença que eu desfaço, cada crença ilusória que eu desfaço em mim, que eu coloco uma crença positiva no lugar, eu estou vivendo essa transformação e vendo o resultado dela. Ninguém pode culpar um diabo pelos infortúnios do mundo. Vocês já cresceram bastante em sofisticação para perceber que o diabo é uma projeção de sua própria psique. Mas não cresceram o bastante em sabedoria para aprender como usar sua criatividade construtivamente. Então a gente só tem criado crenças erradas, né? A gente só tem alimentado as crenças erradas e criado a realidade que a gente vê hoje mundo afora. A maioria de meus leitores está familiarizado com o termo salto muscular. Como espécie, vocês cresceram em salto do ego, ao invés de saltarem mantendo uma rigidez espiritual, com as porções intuitivas do eu negadas ou distorcidas, além de qualquer reconhecimento. A gente se prendeu a crenças totalmente fechadas e pesadas em relação a nós mesmos, né? Então a gente aumentou o ego e diminuiu a nossa espiritualidade. A gente aumentou o ego em só acreditar na percepção física e diminuiu a nossa intuição cada vez mais. Vocês vão ver em outros livros que o Seth fala da nossa ligação da ligação que tínhamos antes com a natureza. E como a diferença dessa separação, o que a diferença dessa separação fez na nossa vida. Porque antes o homem acreditava muito mais na sua intuição, como os animais hoje acreditam. A gente não, a gente cortou, porque nós não somos um ser espiritual, né, já prontos e amados. Não, nós somos um ser extremamente diminuto, pecador, que o dia que a gente conseguir chegar a chegar ao patamar do nosso eu maior, ou o patamar de um ser evoluído, a gente vai aí sim começar a contemplar uma vida, né, digna, mas não. Por enquanto a gente tem que ficar aqui pagando o pecado, reencarnando 300 milhões de vezes, né, com os karmas que a gente acredita que é uma obrigação imposta a nós. Então, assim, a gente foi se distanciando do nosso núcleo, perdendo a vontade de acreditar em nós mesmos. Ah, não posso ser feliz. Imagina que um dia eu vou conseguir encontrar alguém que me ame. Ah, imagina que um dia eu vou conseguir ser rica, ter dinheiro. Isso é muito difícil. Não, isso é só para quem já nasceu rico. São crenças que a gente, como indivíduos e como massa, optou por acreditar. Né? Então a gente deu mais ouvidos ao ego exterior, a uma personalidade exterior que não tem nada a ver com a nossa essência, do que com o que nós realmente somos. A consciência é um modo de perceber as várias dimensões da realidade, ou seja, através da nossa consciência, daquilo que nós somos, nós experimentamos várias vidas, vários tipos de vida. E o que é essa consciência, senão uma parte da energia do tudo que é? De Deus, né? Vamos chamar de Deus aqui para ficar abrangível para todo mundo. Eu gosto de chamar do todo, ou do tudo que é. Eu gosto dessa expressão, tudo que é, porque o Deus tem muita ideia daquele Deus que é uma personalidade, uma pessoa, né? E para mim não, eu vejo como uma energia que, se tem vida, vem constituído daquela energia. Então, nós somos uma consciência que foi criada a partir desta grande energia. Então, nós somos capazes de muita coisa. Nós somos capazes de tudo, porque nós viemos do tudo, né? Só que a gente foi encobrindo ideias em relação a nós mesmos. Nós fomos encobrindo esse nosso núcleo com crenças erradas. E aí chegamos aqui nessa dimensão onde toda a verdade é distorcida. A gente não entende nem o processo da criação. A gente acha que tudo vem primeiro do físico, né? E depois a gente é impactado mentalmente. E ao contrário, primeiro a gente cria na mente, depois a gente se impacta com aquilo que através do nosso pensamento se materializou.
em uma forma física. Ao invés disso, você forma o corpo, aí ele fala também do corpo físico, né? Que a gente acha que a gente é um corpo físico que abriga uma consciência, né? E não. Ao invés disso, você forma o corpo físico que você conhece num nível profundamente inconsciente, com grande discriminação, milagrosa clareza e o íntimo conhecimento inconsciente de cada célula que compõe essa formação. Isso não tem um significado simbólico, não é uma frase simbólica, pessoal, é real. A gente forma o nosso corpo físico de acordo com o que a gente acredita que ele é. Se você se olha no espelho e você se vê gordo ou gorda, magro ou muito alto ou muito baixo, qualquer insatisfação que você tem com você mesma, ela começou na sua mente e aí se projetou no seu corpo físico. Eu fiz um teste sobre isso. Eu comecei a me imaginar com a pele mais jovem, me imaginar mais magra do que eu estava, e eu vou te dizer que é real, que isso acontece. A gente muda a nossa aparência física sem esforço, se assim a gente acreditar. Agora, por causa de sua mente consciente, como você pensa, você não está consciente dessas atividades, você não se identifica com essa porção interior de si mesmo, porque a gente só pensa no nosso dia a dia, a gente só pensa no nosso cotidiano, na nossa vida física, e esquece que nós somos consciência, que nós somos um conjunto de ideias, né? E que através desse conjunto de ideias, do que a gente cultiva na nossa como consciência, é que a gente molda a realidade física. Tipo brincar de massinha, né? Você olha para uma massinha e você fala, eu vou pegar essa massinha aqui e vou transformar ela num carrinho. E aí você dá forma física para aquele carrinho. Mas ela começou com uma ideia sua, né? E aí aquela massa se formou num carrinho através da sua ação, da sua intenção de transformá-la em um carrinho. Assim é a nossa vida. A gente tem acesso a um pacote de energia, que seria um pacote de massinha enorme. E a gente pode fazer dessa massinha vir a ser o que a gente quiser. Então a gente molda essa energia e dá forma à realidade física da forma que a gente quiser, através do que nós cultivamos como pensamento, do que nós colocamos a nossa intenção, a nossa força, a nossa vibração e moldamos fisicamente com os nossos pensamentos. Chamo a esta... Deixa eu ver, peraí, que eu acho que eu pulei aqui. Deixa eu voltar aqui que tem uma parte importante, ó. Agora, por causa da sua mente consciente, como você a pensa, você não está consciente dessas atividades. Você não se identifica com essa porção interior de si mesmo, né? O eu que pensa e cria. Você prefere se identificar com a parte de você que olha a televisão, ou que cozinha, ou trabalha, né? Então eu olho para a Fernanda física, eu não olho para a Fernanda que criou essa Fernanda física. A parte de você que você acha que sabe o que está fazendo, né? Que eu acho que eu sei o que eu vivo porque eu me vejo como Fernanda corpo físico. Mas essa porção aparentemente inconsciente de você, a Fernanda que cria os pensamentos, a Fernanda que começa a pensar como consciência de você mesmo, é muito mais instruída e toda a sua existência física depende do funcionamento regular dela. A hora que eu desligo a minha consciência, eu desligo esse corpo físico e não o contrário. Esta porção está consciente, atenta, alerta. É você, muito focado em sua realidade física, que não escuta a sua voz, que não entende que ela é a grande força psicológica de qual seu eu fisicamente orientado brota. Chamo a esta aparentemente inconsciência de ego interior, tá? Não vamos confundir com o ego ruim. Então vamos pensar assim, nós somos uma consciência, um núcleo que se individualizou. Essa individualidade, ela tem um ego interior, ela tem o conjunto de energia que pensa, e ela tem o ego exterior, que é a Fernanda mundo físico, que também pensa, que também cria as suas percepções, né, da vida, mas que é um conjunto do que a Fernanda interior pensa. Ele correlaciona a informação que é percebida, não através dos sentidos físicos, mas através de outros canais interiores. É o observador interno da realidade que existe além da tridimensionalidade. É um eu que existe além do corpo físico. Ele carrega em si a memória de cada uma de suas existências passadas.
essa Fernanda, além do corpo físico, ela tem consciência de todas as outras Fernandas que viveu suas vidas individualizadas, tá? E aí o Fernanda físico recebe as ideias dessa Fernanda não física e passa a perceber a vida física através das ideias que essa Fernanda aqui, ó, consegue entender. Quanto mais luz, quanto mais conhecimento a gente der oportunidade de expansão e conhecimento, a gente em conjunto fazer com a Fernanda espiritual, maior a nossa evolução. Então é sempre um conjunto, né? Não é o eu maior ou o eu espiritual brigando com o eu físico, com o eu ego mais enraizado, né? A gente tem que andar em conjunto, juntos, todas as ideias que criamos, para que a gente consiga juntos caminhar de encontro ao nosso núcleo novamente. E aí crescer e expandir cada vez mais. Ele olha para as dimensões subjetivas que são literalmente infinitas, e a partir dessas dimensões subjetivas, todas as realidades objetivas fluem. Também está esse eu espiritual em constante movimento, em constante evolução. Esta porção de sua identidade é totalmente clarividente e telepática, de forma que você é advertido de desastres antes que ocorram. Aceite você ou não, sabe? Aquela não vai por aí. A mensagem de forma... Aceite você ou não a mensagem de forma consciente. Toda a comunicação ganha espaço muito antes de uma palavra ser falada. O ego exterior e o ego interno operam juntos. Um lhe permitindo manipular o mundo que você conhece, outro trazendo-lhe essas percepções interiores, delicadas, sem as quais a existência física não seria mantida. É uma dupla, entende? A gente faz isso em conjunto, mesmo sem ter a percepção. Mas é assim que a gente funciona. Um eu espiritual que manda as mensagens daquilo que acredita ser real ou não para esse eu físico que apenas recebe e aceita essa comunicação, né? E vê se faz sentido para vocês. Uma vez eu tive uma visão, quando eu estava começando a entender esse lance, que é difícil colocar em palavras, por isso que eu falo, o conhecimento ele tem que ser sentido. E aí uma vez, olha que bacana que eu vi um violão na minha frente. E aí eu vi, o violão ele tem as suas cordas, né? E eu me vi assim, eu me vi um ser, uma consciência, com várias linhas energéticas, eram fios energéticos que se apresentaram para mim. E cada um desses fios era uma ideia minha, era uma crença minha que tinha consciência própria, que tinha uma personalidade própria, ela era uma energia viva. E eu sou, essa Fernanda física, ela é o resultado dessas cordas, né? Como que seria o quê? O violão e o resultado dessas cordas. Para um violão tocar bem, ter um som harmônico, essas cordas precisam estar em quê? Em harmonia. Então eu comecei a entender que esse é o processo de ressignificar as crenças erradas. É deixar as nossas ideias harmônicas umas com as outras. Porque senão eu tenho uma ideia, eu quero ser próspera, mas a minha ideia que não acredita que a prosperidade é possível, começa a brigar. E aí eu crio uma briga interna, que eu nem faço noção do que está acontecendo. Eu, Fernanda Física, não faço nem ideia disso que está acontecendo. Mas o Fernando espiritual, ele sabe dessa discussão, porque ele é constituído dessas ideias, né? Então o legal é a gente se entender, compreender cada ideia dessa e afiná-las e deixá-las em harmonia. Aí a gente consegue essa comunicação mais ampla e mais rápida, e a gente consegue se entender. É como se a gente tivesse cada vez mais em contato com um eu maior que a gente nem sabe, né? Mas que é, na verdade, o nosso núcleo. Vamos lá. Pode parecer meio maluco, mas vai fazendo sentido quanto mais a gente for entrando aqui no conhecimento do livro, tá? O eu que você conhece não é senão um fragmento de toda a sua identidade. Um fragmento, pessoal. Eu sou um fragmentozinho de uma identidade maior que eu, Fernanda, chamo de núcleo, porque para mim é mais fácil de entender, mas que contém várias outras contrapartes de si mesmo. Porém, esses fragmentos do eu não são amarrados juntos, como contas num fio. Eles são mais como as várias camadas de uma cebola, a hora que ele fala aqui, ou segmentos da casca em espiral de uma laranja, todas conectadas através de uma vitalidade e crescendo para fora em várias realidades enquanto brotam da mesma fonte. Todas vivendo conectadas entre si, não como pontos separados, mas conectados. Posso lhe dizer, por exemplo, que há consciência mesmo em uma unha,
mas poucos de meus leitores me levarão a sério o bastante para parar no meio da sentença e dizer bom dia ou boa tarde para a próxima unha que acharem presa em um pedaço de madeira. O Seth está falando aqui pra gente que tudo que existe tem consciência. Aonde tem matéria física, tem átomos, e esses átomos são constituídos de energia. Então, tudo tem vida, tudo tem uma consciência. Aquela história de sair falando com as árvores é real, tá? Você tem uma troca incrível com a natureza. Você consegue trocar com o seu animal se assim você intencionar entrar na energia dele. Eu fazia isso com o meu gatinho. Eu tinha um gatinho preto que já foi-se da vida física aqui. A gente tem um outro gatinho da minha irmã também. E eu fazia isso, eu testava isso no Nui, que era o meu gatinho preto. Eu testava, eu falava, Nu, deixa, agora eu vou entrar aqui, eu quero entender o que é você. Eu tive experiências incríveis, pedindo para perceber como ele percebia a realidade. E é incrível ter essa experiência. Façam isso, porque é possível isso acontecer. Não obstante, os átomos e moléculas dentro de uma unha possuem o próprio tipo de consciência. Não é que a unha vai falar, ai, nossa, hoje eu vou acordar, vou trabalhar. Não, ela tem a consciência de que ela é uma unha. A percepção da realidade para ela é diferente do que é para nós, mas ela não deixa de ser uma consciência. Os átomos e moléculas que compõem as páginas deste livro também são, dentro do seu próprio nível, conscientes. Nada existe, seja pedra, mineral, planta, animal ou ar, que não esteja repleto de consciência de seu próprio tipo. Cada coisa que tem aqui, esse microfone, ele tem os átomos que o compõem têm a consciência de que são algum tipo de vida, algum tipo de consciência dentro dos limites dos quais eles foram criados. Assim, você está no meio de uma comoção vital constante, uma conformação de consciência energética, e vocês são fisicamente compostos de células conscientes. Grava que isso é muito importante. Que carregam consigo mesmas as realizações de suas próprias identidades, que cooperam prontamente com a formação da estrutura corporal que é seu corpo físico. Cada célula nossa sabe de si mesma. Cada célula nossa recebe uma intenção e dentro dela ela vai agir como se aquela intenção fosse a realidade dela. Se eu dou a intenção de que eu devo me adoecer ou se eu acredito em alguma culpa, qualquer coisa negativa que esteja eu vou fazer com que essa energia me cause algum tipo de dor. Porque intimamente, né, no íntimo daquela crença negativa, está a minha vontade de ser punida por alguma culpa que eu carrego. Então eu vou falar para minhas células que elas são constituídas dessa culpa. E elas vão reagir a isso. Então ela não vai ser uma célula saudável e feliz. Ela vai ser uma célula culpada e doente. E assim ela vai me criar uma doença física. Por conveniência, você se fecha à numerosidade das comunicações internas que brotam das partes mais minúsculas de sua carne. Contudo, mesmo como criaturas físicas, vocês são, até certo ponto, uma porção de uma outra consciência. Não há limitações do eu. Não há limitações a seus potenciais. Porém, você pode adotar limitações artificiais através de sua própria ignorância. Você pode, por exemplo, se identificar com o seu ego exterior, sozinho, e se privar das habilidades que são uma parte de você. Ou seja, eu posso, por uma opção minha, só querer a comunicação da Fernanda corpo físico e me negar a ter uma comunicação maior comigo mesmo. Porque quando a gente se entende, quando a gente entende essas cordas, né, que eu falei que seriam ali as nossas ideias, a gente tem a gente amplia a noção que a gente tem sobre nós mesmos. E pode ser que eu aceite isso, pode ser que não. Se eu achar que isso não é realidade, ok, eu vou continuar vivendo uma experiência extremamente limitada, porque eu não vou estar usando as infinitas possibilidades que eu posso criar, entendendo quem eu realmente sou. Teremos mais a dizer em relação a esse assunto, mas por agora é o bastante perceber que seu senso de identidade e continuidade não são e não dependem do ego. Agora, às vezes estarei usando o termo camuflagem, referindo-me ao mundo físico com o qual o ego exterior se relaciona, pois a forma física é uma das camuflagens que a realidade adota. A camuflagem é real e ainda assim há uma realidade muito maior nisso. A vitalidade que deu forma a isso. O que dá forma à vida física? Ela é real, a gente está aqui experimentando ela, mas o que está por trás disso? O que vai além disso?
Seus sentidos físicos lhe permitem perceber esta camuflagem, pois eles são sintonizados com ela de uma maneira altamente especializada. Mas sentir a realidade dentro da forma requer um diferente tipo de atenção e manipulações mais delicadas do que os sentidos físicos provêm. A gente vai perceber que para entender como a gente funciona, a gente tem que mergulhar dentro de nós, mergulhar dentro da nossa energia, mergulhar dentro das nossas emoções. Esquece um pouco o corpo físico e vamos para dentro agora. O ego é um Deus ciumento e quer seus interesses atendidos. Olha que legal que ele fala aqui. A gente já sabe, né? Que o ego vai lutar para manter o status quo como é, status quo, né, que fala, como é, vai manter tudo do jeito que tá. Então vai vir aí uns processos de autossabotagem, de procrastinação, tudo isso que a gente vem aprendendo, né, nesse novo linguajar. É o ego, é a ideia maior errada, a crença maior de todas que não quer sair do lugar. Então, para que isso comece a mudar, para que a gente pare de alimentar essa parte do ego, a gente precisa começar a entender o que nós somos. E olha que incrível que ele fala aqui. Ele não quer admitir a realidade de nenhuma dimensão, exceto aquela em que ele se sente confortável e que pode entender. Ele foi intencionado para ser um auxílio, mas lhe foi permitido se tornar um tirano. Ou seja, vai lá, cria essa personalidade física para que você tenha conhecimento do que é a vida física como uma energia que vai te orientar nessa sua criação, tá? Imagina a força falando para o nosso núcleo. Cria a individualidade de você. Vamos lá experimentar a terceira dimensão. Junto com a tua individualização, a gente vai colocar aqui um ego para que ele possa trazer os instintos naturais de sobrevivência para essa consciência que vai estar lá manifestada. Aí a gente começou. E a gente usava esse instinto como parte daquilo que a gente é. E a gente vivia em comunhão com a natureza e com esse eu, com esse ego exteriorizado, também para sobreviver em harmonia. Só que aí o que a gente começou a fazer? A gente cortou a comunicação com a natureza e a gente passou a dar para esse ego exterior todo o foco da nossa existência. Então esse ego aqui que ficou meio jogadão, meio sozinho, ele passou a fazer o quê? A vibrar nos instintos primários do qual ele foi constituído. E do que ele foi constituído? Ele foi constituído para auxiliar a gente nessa sobrevivência mundo físico. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa brigar pelo território, ele precisa guerrear, ele precisa proteger o espaço dele, senão ele vai ser atacado. Ele precisa se proteger, ele precisa atacar o outro para não ser ele atacado. A gente cortou a nossa ligação com o nosso eu espiritual e aumentou a ligação com esse eu, ego, que era para ser apenas um instrumento de sobrevivência aqui nesse plano físico. A gente inverteu os papéis. Ele foi intencionado para ser um auxílio, mas lhe foi permitido se tornar um tirano. Mesmo assim, é muito mais flexível e ansioso para aprender do que geralmente é suposto. Ele não é naturalmente rígido como parece. Sua curiosidade pode ser de grande valor. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita. Por outro lado, sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade. Então, eles comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada de sua personalidade. Mais para frente eu entendi melhor o que ele fala aqui. Tudo que vem desse tudo que é, dessa fonte primordial de criação, contém em si a vontade e a intenção de estar sempre em expansão, em constante evolução. Mesmo o ego, que foi uma criação apenas para que nos oriente em aspectos mais densos, mais físicos da nossa realidade aqui manifestada, por mais limitado que ele possa ser, ele também tem vontade de expandir. Ele também tem vontade de crescer. Se eu entender isso, eu vou ver que eu começo a baixar as minhas barreiras e esse ego aqui, ele vai receber essa intenção minha e ele vai falar, pô, sério, dá pra gente descobrir mais coisas sobre nós mesmos? E aí ele vai entender que a morte não é uma opção porque ela não existe. Ele vai entender que ele não vai ser exterminado a partir do momento que eu começar a entender melhor as coisas. E ele vai querer cada vez mais. E aí o que a gente vai estar fazendo? A
a gente vai estar pegando uma corda desafinada, a gente vai estar alinhando ela, e é assim que a gente vai fazendo, pessoal. Então, assim, se vocês realmente estão com vontade de descobrir mais sobre si mesmos, se essa realmente é a intenção de vocês, mais uma vez, eu convido vocês a fazerem parte desse grupo de estudos do material do 7, porque a gente vai entender como que a gente vai organizar essas energias que eu falo, ego, eu interior, eu maior, na verdade é um composto de energia, é um composto energético do qual nós somos formados. Quanto menos resistência a gente colocar no conhecimento, mais percepção a gente vai ter daquilo que a gente está estudando. Então vamos começar a sentir mais o conhecimento de vez de ficar racionalizando. Essas foram as considerações desse primeiro capítulo. Tem muito mais que eu poderia falar, mas aí o vídeo ficaria muito cansativo. Mas não deixem de ouvir ou ler o primeiro capítulo, o segundo, para que a gente no próximo vídeo, a gente possa andar mais alinhados com o que a gente vai estar falando aqui. Eu espero ter conseguido passar muito que o 7 coloca aqui pra gente. Reflitam sobre o que nós acabamos de ver. Peçam para se verem como esses campos energéticos, essas linhas energéticas que eu usei aqui como figura de linguagem para a gente entender. Peçam a ver as ideias, a gente vai aprender no decorrer como identificar essas ideias, mas peçam para intencionem vocês com vocês mesmos a se conhecerem, a entenderem qual o padrão de pensamento que vocês têm, a reconhecerem quais crenças que vocês carregam, porque eu tenho certeza que a gente vai terminar esse estudo e os outros já aprendendo a co-criar a nossa realidade. Então, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova linha que a gente vai começar a abordar aqui. E espero vocês para a gente dar continuidade juntos a mais esse trabalho incrível aqui do nosso canal. Muito obrigada.